Vou viver a vida medieval. Estou focando nos anos 1200 e 1300, que para mim foram o auge do período. Vou começar com uma imagem clássica, um castelo. Os castelos antigos eram armas de intimidação e ataque. Não serviam apenas para defesa e não eram feitos de pedra. Os primeiros castelos eram assim, em montes altos, com torres de madeira, rodeados por uma cerca de paliçada de madeira. Surgiram cerca de 1000 anos atrás com um novo tipo de guerreiro, o cavaleiro. Cavaleiros eram tropas de choque que esmagavam tudo no seu caminho até a vitória com a força de impacto. Ah! Mas os cavaleiros, principalmente na Inglaterra, lutaram tanto a pé quanto a cavalo. Os cavaleiros lutavam contra outros cavaleiros, outros iguais da mesma classe social. E dentro da Irmandade da Cavalaria, você não quer necessariamente ter que matar seus iguais o tempo todo. Você tem o processo de resgate. Você pode forçá-los a se renderem a você. Eles podem se tornar seus prisioneiros e você pode então vendê-los de volta às suas famílias com um lucro extraordinário. Mas eles não vão ceder facilmente. Esta é a sociedade inglesa do arco de guerra. Esses são arcos fenomenalmente poderosos. A chave para esse poder é o peso de puxada. O peso de puxada de um arco é simplesmente a medida de quantos quilos são precisos para se puxar a corda até o máximo. O de Mark chega a 81 centímetros. Isso significa que esse arco é de 77 quilos. Ele precisa de 77 quilos de força para poder puxá-lo até o máximo. O objetivo de usar uma armadura era que ela defenderia contra as armas da época. Se não for por isso, não tem a necessidade da despesa ou de se dar ao trabalho de usá-la. Mas, se o arco longo é uma arma tão soberba que pode penetrar a blindagem facilmente, por que todos em Crécia não morreram em poucos minutos? É claro que algumas pessoas foram mortas por flechas. Algumas armaduras tinham uma qualidade inferior. Nem todo mundo tinha uma armadura completa. Algum jovem apressado deve ter levantado a viseira. Mas, geralmente as flechas eram repelidas pela armadura. Então, qual é a eficácia militar do arco e flecha? É no trauma contuso. É na pancada após pancada após pancada que as pessoas recebiam desses arcos pesados. Então, eu quero fazer um teste para medir exatamente quanto tempo de impacto eles recebiam. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é colocar a armadura têxtil. A armadura têxtil que os soldados usavam como uma jaqueta grossa sobre a sua malha era projetada para absorver e espalhar a força de um golpe. Ela tem 25 camadas de linho costuradas e algochoadas para dar uma maior densidade. Então estamos colocando-a sobre a almofada de pressão e em seguida vamos colocar esta cota de malha com rebites por cima. Para o teste, ambos os arqueiros estão usando arcos de guerra de 65 kg de puxada, a uma distância muito curta. Os sensores no boneco vão gravar a força das flechas e vão retransmitir os dados para um computador. Belo tiro! Conseguiu uma leitura? Sim. Nossa, olhe para esse pico lá em cima. 136 quilos. 136 quilos, essa última flecha. Esses arcos são muito poderosos. Nessa distância muito curta, apenas 11 metros estão perfurando a cota de malha. A malha está absorvendo parte da energia delas e retardando-as, mas se você estivesse vestindo apenas uma cota de malha, isso seria profundo e você estaria morto. No entanto, você pode ver onde elas estão atingindo na armadura têxtil por baixo, certamente nem mesmo chegando até a última camada ou no boneco. Então, enquanto algumas flechas perfuraram a malha, nenhuma passou direto através da combinação grossa de malha e armadura têxtil. Mas é sobre a força do impacto. O teste sugere que ataques repetidos de vários arcos de guerra ocasionariam um ataque debilitante com golpes pesados. Golpes que atenuam e enfraquecem o inimigo, minando a sua resistência e vontade. Mesmo as flechas não podendo penetrar a armadura, elas eram como os punhos poderosos com um soco de longo alcance. Preparar! Disparar! Até o fim da era medieval, o nobre guerreiro se vestia para a guerra de uma maneira que todos nós reconhecemos, o cavaleiro de armadura brilhante. Coberto da cabeça aos pés com placas de aço, ele era uma máquina de combate com grande mobilidade. Com cerca de 30 quilos, essa armadura pesa menos do que a carga transportada por um soldado americano moderno da linha de frente. Mas no século XIV chegou uma invenção na Europa que mudaria tudo isso. A arma.
As primeiras armas na Europa eram assim. Eram desse tamanho. O especialista em armas, Jens Christensen, está me ajudando a carregá-la. O surpreendente na primeira arma é que ela não lançava uma bala de canhão. A primeira munição que foi usada foi isso, uma flecha. Os portadores de armas não eram considerados cavalheiros. Eles sofriam ameaça de que, se fossem capturados, teriam suas mãos cortadas e seus olhos extraídos. Ela despedaçou. A força do impacto que quebrou isso. Um dos registros mais antigos de armas sendo usadas no campo de batalha na Europa foi de quando os ingleses as trouxeram para conter as forças francesas na Batalha de Crécy em 1346. A explosão ameaçadora, o cheiro sulfuroso, a chama que era cuspida espalhou no inimigo. Os cavaleiros eram ícones da era medieval, mas a imagem igualmente poderosa era o castelo. Os castelos evocam tanto o romance quanto o terror do período. Um pequeno time de especialistas está há 15 anos em um projeto singular. Eles estão construindo um castelo medieval em tamanho natural, partindo do zero. Não existe nada no mundo como isso. Esses artesãos usam somente materiais autênticos e técnicas de construção medievais. Não usam eletricidade, ferramentas elétricas, caminhões basculantes, tudo é feito à mão, exatamente como os construtores medievais teriam feito. Mesmo para a extração das pedras, usava-se somente as técnicas tradicionais e trabalho duro. Uma vez que a pedra era extraída, ela era moldada por pedreiros. O pedreiro-chefe era a pessoa mais importante em qualquer projeto de construção do castelo. Ele era o arquiteto, construtor, designer, artesão e engenheiro. Tudo em um. Aqui eles estão fazendo a argamassa, o material que liga todas as pedras, uma mistura de terra e areia, cal e água. Vão ser necessárias 45 toneladas de pedra para construir esse castelo. E tudo precisa ser suspenso usando nada mais do que a força humana. Então, como eles levavam as pedras para o topo? A resposta é um guindaste notavelmente avançado que podia levantar tanto quanto os guindastes das construções modernas. Esse é um mecanismo muito engenhoso. Essas rodas duplas têm capacidade para levantar 650 quilos. 2 de nós trabalham nessas rodas, andando igual a hamsters. Não é diferente de andar nas esteiras da academia. Você pode ver a enorme carga de rocha que estamos levantando. Agora a carga está dando a volta. A caixa com as pedras está sendo colocada na posição e estamos levantando-a para os pedreiros do piso superior. Esse é o topo da Torre do Lorde. Estou colocando a argamassa para colocar a próxima pedra. Se você olhar para esta pedra, vai ver o detalhe e a atenção dessa construção. Tem essas marcas de pedreiro aqui. Primeiro de tudo, há uma seta que está nos dizendo que esse é o lado que deve ficar. Esse é o nome do homem que fez isso. O nome do homem que cortou a pedra. Essa é a medida dela, em algarismos romanos, que é o número 8, dizendo que sua espessura é de 8 polegadas. Os castelos de pedra eram construídos para defesa. As grandes muralhas do castelo que estão sendo construídas aqui em Guédelon, na França, têm 4 metros de espessura, a prova de quase todas as formas de ataque. Mas existia uma arma que podia derrubar até mesmo as muralhas do castelo mais forte. Ela era chamada de catapulta de contrapeso e era uma máquina gigante para o cerco. As catapultas receberam apelidos. A máquina mais temível que Eduardo I levou para o cerco do castelo de Stirling era chamada de Lobo de Guerra. Outro nome popular era Malvoisin, que significa vizinho ruim. E certamente as catapultas são assim. Vamos, atirem! E aqui está como ela funciona.
Os homens entravam em 2 rodas, esticando a corda que puxa para baixo o longo braço da catapulta e levanta o contrapeso. Quando o braço é liberado, o contrapeso desce liberando o braço e arremessando sua carga mortal. A catapulta de Eduardo I, o Lobo de Guerra, era tão grande que 5 carpinteiros e 50 homens precisaram de 3 meses para construí-la. Com a munição calibrada para ter o mesmo tamanho e peso, a catapulta era mortalmente precisa. Você podia atingir a mesma parte da parede do castelo repetidamente, enfraquecendo até ser rompida. As pedras não eram as únicas coisas usadas em catapultas. Também eram usadas para arremessar as carcaças apodrecidas de animais mortos para espalhar doenças dentro do castelo. Eram usadas para lançar colmeias de abelhas. Eram usadas para enviar para casa as cabeças decapitadas dos prisioneiros inimigos. Eram usadas como armas de terror. Mas o mais assustador de tudo, eram usadas para lançar grandes bolas de fogo. Lançar! Olha isso! Tem uma rajada de chamas pelo céu! E as bolas caíram no telhado do castelo. Caíram em estruturas de madeira, nos estábulos e em todas as construções no pátio. E colocaram todo lugar em chamas. Os castelos continuam sendo uma vista majestosa da paisagem europeia de hoje. Há 700 anos, 90% da população da Europa vivia com o que se produzia do trabalho nos campos. Os bois eram os tratores da época medieval. Uma mudança extremamente importante que aconteceu durante o período medieval foi um grande avanço na tecnologia agrícola, o desenvolvimento do arado pesado. Para mim, essa realmente é a ferramenta do mundo medieval. É o arado pesado. Ele possibilita que você corte as argilas espessas e duras pelas quais o norte da Europa é famoso. Antes desse arado, tudo o que se fazia era arranhar a superfície. A tecnologia aqui libera a fertilidade e isso é o importante, porque então os rendimentos explodem completamente. A população explode e você tem um grande crescimento nas cidades e mais dinheiro nas cidades maiores, o que pode pagar uma explosão populacional. Arar esses solos pesados é um trabalho duro e era um emprego qualificado. O lavrador seria pago com uma porcentagem da colheita ou da produção. Todas as outras pessoas viviam do que cultivavam. A riqueza da Idade Média estava no solo, estava na terra, e liberar o potencial dos solos pesados do norte da Europa que permitiu que ela florescesse nos séculos 13 e 14 e se tornasse o lugar mais rico da Terra. A ideia de que a Europa medieval era monótona e cinza é completamente errada. Na verdade, era vibrante com cores deslumbrantes, e para colocar essa cor em suas roupas, eles usavam um ingrediente surpreendente. Na verdade, o que estaremos usando é urina velha. Produzida pelo homem e tem que ser de um homem e ela tem que estar velha. Tá, e me diga quanto tempo tem essa urina? Ela tem 1 mês. Julia Clark é especialista em tintas medievais. Lãs e tecidos foram tingidos com corantes vegetais e para algumas cores a urina era uma parte fundamental do processo. Aqui vai ele. Agora estamos adicionando a urina velha de um homem na mistura. Em Londres, por volta de 1300, havia baldes nas esquinas das ruas para que os homens depositassem sua urina, que depois eram recolhidas e levadas para as tinturas locais. É a amônia na urina velha que fixa o corante, mas a ciência moderna ainda não conseguiu descobrir se ela realmente tinha que ser de homem.